Vai dar tudo certo. Já estamos ao vivo. Olá, pessoal. Boa tarde. Vamos ver se já entrou. Está entrando. Está entrando ao vivo. Vamos lá. Assim, agora sim. Olá, pessoal, boa tarde. Nós estamos aqui hoje no Espiritualidade, Sete Raios e a Grande Fraternidade Branca. Eu sou Denise Barros Brandão, estou aqui com a Ana Maria Bastos. E nós viemos hoje para falar sobre o primeiro raio, sobre a série dos 7 raios. Tudo bom, Ana? Tudo bom, Denise? Como é que você está? Eu estou bem, graças a Deus, agradecida, muito grata a você por mais essa oportunidade que você está me dando, para que eu possa ser útil aos mestres, essa causa deles, para que a vontade de Deus seja realizada no planeta e na consciência de cada ser humano. Então, Sim. é uma honra estar aqui agora com você. Eu que agradeço por você ter aceito o convite de vir trabalhar com a gente aqui para trazer esse conhecimento tão importante. Para quem não conhece a Ana, eu sugiro que assista o vídeo anterior que nós fizemos sobre os 7 raios e vai conhecer um pouquinho mais sobre a Ana Maria. Então, antes de começar, eu tenho 2 perguntas referente a justamente a live anterior que eu gostaria que você respondesse. Eu coloquei as 2 numa só para ficar mais fácil. E eu agrupei elas e é assim, qualquer um pode ser beneficiado com estes raios? Como que eles podem ajudar os animais? Olha, começando, nós fazemos parte de 4 reinos, que é o reino humano, o animal, o vegetal e o mineral. E esses reinos, eles fazem parte da mesma fonte divina. Todos nós fazemos parte da mesma fonte. Então, da mesma fonte cósmica. E somos todos feitos pela mesma fonte, por essa energia. Então, todos os seres vivos, ele depende desta luz, desse sol, desse grande sol central. Nós dependemos, nós como os demais seres, como os animais, no caso, todo ser humano, os vegetais, os minerais, dependemos dessa energia para estarmos aqui na Terra. Então, os vegetais, eles captam essa energia para realizar a fotossíntese. E mais coisa que a gente não vai se ficar muito tempo nisso aí. Então, todos os reinos, como os animais, então eles fazem parte dessa criação do Uno. E nós só estaremos essa unidade quando esses reinos todos estiverem em harmonia, em sintonia, em conexão, que é o que nós estamos trabalhando com esses raios para isso, não é verdade? Sim. Porque nós estamos ainda separados, infelizmente. E eles evoluem dentro de uma ordem cósmica. Todos nós evoluímos, os animais, que é a resposta, também evolui dentro dessa unidade cósmica. Os animais, eles têm uma sensibilidade deles. Eles têm aqueles instintos deles, que eles agem de acordo também com as leis cósmicas. Sim, eles não estão a parte dessas leis. Assim, temos os seres da natureza, que é da água, do ar, da terra, do fogo. Então, a natureza, infelizmente, nós, seres humanos, através das eras, desfiguramos estes seres com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas atitudes. E aí nós estamos vendo
desarmonia no clima e em tudo no nosso planeta. Sim. Inclusive, correndo o risco de quantos cientistas aí estão alertando de que não venham um desastre ecológico maior. Os Porque nós vulcões, somos culpados terremotos, disso. né? Exatamente. A gente está vendo todas essas desarmonias. Onde era calor, agora está frio. Onde está frio, está calor. Aqui em Brasília mesmo está, que representa, né, praticamente todo o país, a gente está vivendo essa disfunção de clima, né, de temperatura. E no mundo Então, todo, né? exatamente. Então, nós temos que estar em harmonia com as leis do amor, da compaixão, da misericórdia. E isso tudo nós temos que ter pelos animais. Porque nós, dentro da cadeia da evolução das espécies, nós já fomos animais. Tanto é que nós temos até um livrinho que fala assim, aliás, os mestres falam, os animais são nossos irmãos menores. Sim. Que eles precisam tanto da gente quanto a gente precisa deles, como todos os reinos da natureza. Entendeu? Sim. Então, essa trilha do caminho à perfeição deve ser a meta de cada ser humano na Terra. Levar ao todo, levar essa consciência de que os animais estão aqui na Terra, todos eles, do minúsculo ao maior deles, vamos dizer assim, dentro da nossa concepção, eles fazem parte da ecologia do planeta, eles fazem parte da harmonia do planeta. Do equilíbrio, né? Do equilíbrio do planeta. Entendeu? Então, cada parte dos reinos, do reino animal, vegetal, mineral, animal, eles têm cada um a sua própria vibração. Certo. Tem a sua consciência, a sua realidade, o seu relacionamento com a vida. Cada um tem a sua consciência, como se relaciona com a vida. Quem tem animalzinhos em casa, que tem aquela convivência, pode ter muito exemplo sobre isso. Você é uma das pessoas que tem muita autoridade para nos dar esse exemplo de amor, de convivência, de afetividade, da intuição que a gente tem para ajudá-lo, da percepção deles quando sabe quando a gente está triste, que a gente está alegre, se a gente está doente. Eles têm aquela percepção. Eles sabem, eles percebem isso. Por causa desse relacionamento que nós precisamos ter com eles. Então, os animais, como os demais seres, eles pertencem aos outros reinos que fazem parte, que eu já falei sobre isso. Então, eles precisam de nosso relacionamento, de emanações do ser humano, não só do cuidado para se manter curados, harmoniosos, tranquilos, eles precisam dessas emanações. E como é que nós energia, podemos... da luz, da nossa energia. E como é que a gente pode enviar essa energia para eles? Através dessas energias, desses raios cósmicos que estão aqui, em latência, no nosso átomo divino. E a proporção que a gente vai tendo essa consciência, aí é que a gente vai, vamos dizer assim, o nosso poder de ajudar aumenta. E a gente sente que os animaizinhos que se convivem com pessoas que têm essa consciência, eles têm vida muito mais longa. E mais saudável, né? Muito mais saudável. E vivem até o finalzinho da vidinha deles com saúde. Quando eles adoecem, aquela doencinha é para ir embora. Ou se tem algum problema, eles se recuperam bem. E eles se recuperam bem. Basta a gente trabalhar e emanar essa luz para eles. Então, tudo no universo é energia, nós já sabemos. Então, a vibração de cada um
tem a sua frequência. Nós temos a nossa frequência, os minerais têm um deles, os vegetais, os animais, cada um tem a sua frequência. E nós precisamos entender isso como seres humanos, porque nós adquirimos já a nossa alma, os animais têm a alma coletiva, então nós temos uma consciência bem mais elevada, então nós temos que entender isso para ajudar esses pequenos seres ou esses grandes seres que precisam muito do nosso amor. Certo. Porque nós todos fazemos parte dessa criação. E nós temos a missão de levar isso à perfeição divina. Ótimo. Eu Excelente acho que eu dei a uma sua resposta, não sei se tem mais alguma coisa faltando. Não, tá ótima a sua resposta. É bem, eu acho que é bem isso, né? E você falou no meu caso, eu sempre tive animais e eu sei que essa luz realmente ajuda muito eles. Tanto eu acho que na evolução deles, da consciência deles, porque às vezes a gente vê animais que parecem seres humanos, só faltam falar, né? Exatamente. A minha cachorrinha aqui eu vejo assim. É impressionante. Mas legal, gostei. Então vamos continuar, nós vamos entrar na palestra, né, ou na live propriamente dita, do primeiro raio. Vamos. O que você pode falar sobre o primeiro raio? As características desse primeiro raio. Olha, eu vou começar a falar que o primeiro raio, ele contém as virtudes divinas da proteção, da força, do poder, da energia, da fé, da vontade divina e o plano divino para ser realizado. E tem muito mais, mas vamos sintetizar mais nessas virtudes que a gente precisa expressar nessa vida do primeiro raio. E então, quando a gente... a pessoa que tem mais esse raio desenvolvido, ou se ela trabalhar com esse raio, ela vai desenvolver estas virtudes, estas características. Ela vai desenvolver, mas ela vai precisar do raio do amor, porque se ela tiver só o primeiro raio, ela pode se tornar um tirano. ditador. Um tirano. Sim, então, é por isso que é importante ter o conhecimento. Porque o conhecimento, além de expandir a nossa consciência, se expande em nós também a misericórdia, o amor, para a gente entender as pessoas. Então, o Chohan, o dirigente, o diretor divino do primeiro raio, é o mestre, nosso querido professor de todas as escolas esotéricas, o nosso amado mestre El Moria. E ele é o dirigente da vontade divina. Olha que maravilha, meu Deus. Maravilha. Eu fico até emocionada em estar falando nesse grande mestre El Moria. Então, ele trabalha para que a vontade divina seja realizada em todos os reinos da natureza, em todo o planeta, para que a unidade perfeita e a era dourada de Saint-Germain se realize, porque eles trabalham, né, todos em sintonia, né? Em sintonia, em harmonia perfeita. Eles não têm essa consciência humana, porque eles já passaram disso há milênios. Então, a cor da chama dele é o azul rei, com raios branco cristal. Então, o mestre El Moria, eu vou falar primeiro de todos, assim, uma geral sobre o primeiro raio, certo. tá bem? Então, os dirigentes do primeiro raio, quais são? Mestre El Moria, Arcanjo Miguel e Fé, Elohim Hércules e Amazona. Esses são os dirigentes do primeiro raio. Trabalham intensivamente. Tudo de Deus é altamente perfeito. Ele coloca esses raios para que justamente o plano dele se realize na Terra. É organizada, né? É uma organização perfeita. Minha professora de desenho, de pintura, dizia assim para mim: Deus é a pura matemática. É perfeito. Não tem. Nós não temos essa ainda consciência nem do que seja Deus,
mas a gente sente ele no coração. A gente Sim. sente ele na nossa energia de falar, de pensar. A gente sente Deus em nós. Então, esses grandes seres são mestres ascensionados, que, em geral, eles já viveram aqui na Terra. Eles já tiveram a mesma experiência humana aqui na Terra. E através de muitas encarnações, muitas experiências, eles alcançaram a perfeição. Então, eles fazem parte da grande hierarquia espiritual da Terra. Eles colaboram para a evolução e para a manutenção do plano de Deus aqui na Terra. Muitos deles poderiam estar no Nirvana hoje, ou seja, não está mais ligado a essa humanidade, ao planeta, à vida planetária. Então, por misericórdia, eles renunciaram ao Nirvana para estarem aqui, para ajudar esse plano da Terra, para que Sim. a vontade de Deus se realize. Então, eles poderiam estar na bem-aventurança, mais para o profundo amor e compaixão, eles renunciaram. Então, eles oferecem seu saber, seus conhecimentos para facilitar, possibilitar a ascensão da humanidade. Olha, falar desses Elevação da mestres, consciência. eu me sinto muito pequena, eu nem sei como eu me sinto para falar desses mestres, porque é um amor tão grande por eles e ainda sei tão pouco sobre eles, mas o pouco que eu sei tem me ajudado muito a esse caminho na Terra. Então, nós temos os arcanjos, que pertencem a uma evolução que não foram, eles nunca foram humanos. Eles dirigem legiões de anjos e representam a virtude divina aqui na Terra. Dependendo de cada raio, nós estamos falando do primeiro raio, não é verdade? Poderíamos dizer também que é um desdobramento de Deus, Pai e Mãe, né? São desdobramentos de Deus, isso mesmo. E nós temos os Elohim. Os Elohim são os construtores de formas, são os criadores das formas na Terra, do sistema solar. Eles são os mais elevados dirigentes das forças da natureza, são os Elohim. Que são eles são que a natureza são subordinadas aos Elohim. Certo. Daqueles que são os construtores de formas para determinada coisa, nesse caso, do primeiro, que trabalham para o primeiro raio. Sim. Então, nós, seres humanos, precisamos ampliar a nossa consciência com as forças dos raios. Eu, particularmente, não vejo outra saída para nós, seres humanos, ampliar a nossa consciência sem o conhecimento desses raios e sem expressá-los. A gente ainda fica naquela coisa da tridimensional. Patinando, né? Patinando, não sai do lugar nenhum. Vai e volta, vai e volta. Então, a gente precisa estar ampliando a nossa consciência, porque conjuntamente com estes raios, nós precisamos estar conectados a estes raios, e para nossa purificação e para a purificação de toda a raça humana. Porque temos que sair do ego. Trabalhar com esses raios significa sair do ego. Porque você não pede mais para você. Você não pede mais para um filho, para uma irmã, para um irmão, para um parente, para um amigo. Você pede para eles, sim, claro que você pede proteção para eles. Mas para eles todos. E para toda a humanidade, todos aqueles que estão naquela situação de necessidade. Então,
A gente trabalha com eles para que a paz, a harmonia, é, para, para que as mudanças possam ser com mais paz, com mais harmonia, com mais equilíbrio, porque todas essas dificuldades de eras passadas, todas essas heranças de eras passadas, elas precisam ser iluminadas, elas precisam ser abolidas. Até, infelizmente, certas crenças ortodoxas, né? Que você fica sempre ali e você não sai dali, a sua consciência de percepção é pequena, você fica muito calcado no ego, no medo, na insegurança, medo de sair de casa, medo de pegar esse vírus, medo de morrer, medo disso, Medo de tudo. medo de tudo. Então, nós precisamos sair dessa consciência de massa. E o primeiro raio nos dá o quê? A força e a fé e a coragem para nós sairmos dessa consciência de massa e nós entrarmos na verticalização. Nós saímos da horizontalidade. Mas quando nós vamos sair da horizontalidade, vem a responsabilidade de trabalharmos pelas massas, pelas consciências daqueles que ainda estão adormecidos. Então, o mestre Elmória, ele é o representante da vontade divina para o nosso planeta Terra. Olha que força desse mestre. Sim. E a música do templo dele é Pampi Circunstância, do Elgar. E ele diz que quando toca essa canção, ele se sente presente. E eu espero fazer... É bom a gente explicar aqui, quando diz que a música dele é que as sinfonias elas foram criadas com a nota que cada ser na mais alta esfera ela emite. Então, cada ser de luz tem uma música composta que, na verdade, foi extraída dessas notas destes seres nas dimensões superiores. Então, quando você toca essas músicas, você atrai, você ancora essa energia aqui. Isso, maravilha. Eu já li o seu trabalho que você fez, né, sua tese, né, sobre a música, né? É fantástico. Musicoterapia. É fantástico. Eu tenho essa cópia comigo. Tenho. Ah, então. Maravilhoso. É um trabalho longo que eu fiz e até um dia posso fazer uma live sobre isso. Mas seria uma maravilha, porque é muito importante, porque a música ela tem uma função importantíssima, porque ela vai em todas as camadas sociais, ela penetra na nossa casa, ela penetra na nossa consciência, na nossa vida. Então, a música é muito importante. Daí nós temos o Elohim da música, né? Que ele vai trabalhar com a música, para intuir os músicos para músicas elevadas. Então, o mestre Elmória, ele atrai as forças da vontade divina de todas e as outras virtudes do primeiro raio no seu templo, do templo do Sol, que corresponde ao templo da vontade e planos divinos na Terra, para que cada nível de vibração, ou seja, cada um recebe de acordo com a sua consciência aquela vibração. E a gente vai elevando a nossa consciência, trabalhando com essas vibrações mais elevadas dos raios. Sim. E o que é que acontece? O plano divino da Terra, ou seja, para cada nível de vibração, nós temos um raio para trabalhar. Então, e as virtudes divinas do primeiro raio têm a sua vibração. E elas são disponibilizadas para todo ser humano da Terra. Isso não fica para um grupo de pessoas, isso não é para uma pessoa, isso é para toda pessoa da Terra. Todo mundo. Para todos os seres da Terra. Toda a vida. Porque
é um sol. Eu imagino essas energias como um grande sol que está permeando tudo, permeia nosso pensamento, nossos corpos, etérico, físico, astral, mental, e de toda a vida. Eles estão ali para trabalhar, para elevar essa consciência humana. Que trabalho desses grandiosos mestres, né? Então, o tempo da vontade divina, ele jorra, ou seja, ele emana as forças da vontade divina sobre o mundo, com a finalidade de encontrar um eco em cada coração humano. Eles querem encontrar essa sintonia em cada coração humano. Não existe privilegiados. Todos somos filhos de Deus. Não tem aquele... Os mestres não olham... Aliás, os mestres não olham para defeito de ninguém. Eles só olham para as nossas virtudes, mesmo que sejam bem pequenininha. Por pior que a gente é na concepção humana, a gente possa julgar uma pessoa com esse nosso eguinho, a gente, infelizmente, a gente está julgando, a gente está olhando, calcando as nossa consciência naquele defeito que a gente acha que a pessoa tem, e se é que existe, com esse pensamento e sentimento nosso, nós estamos o quê? Ajudando aquela pessoa a ser pior do que ele já é. Ou seja, expandir mais aquele defeito nele. Então, é por isso que a gente tem que olhar só o divino em cada pessoa, porque é assim que os mestres nos veem. Você imagina que a gente já erra tanto nessa vida, a gente vive a cada dia, a cada minuto, é uma luta para ser melhor. É uma luta para a gente não incorrer nos erros do passado, de eras passadas, para a gente trabalhar com essas chamas misericordiosas para nos libertarmos do amor, do perdão e etc. E se a gente começar a olhar para os defeitos, até nós mesmo, a gente não pode olhar para o nosso defeito. Porque a gente tem que jogar a luz para nós, para a gente poder olhar. Então, eles só olham para nós, para os nossas qualidades, para que elas cresçam em nós. Para a nossa luz, então, né? Para a nossa luz, exatamente. Então, eles trabalham para que todo ser humano ele realize essa vontade de Deus aqui na Terra. Que tudo seja de acordo com a vontade de Deus. Então, cada um vai se absorvendo essas energias do primeiro raio, de acordo com a sua consciência, e vai expressando ela. Às vezes a pessoa nem tem esse conhecimento, mas ela já expressa aquele raio, né? E tem conscientemente, porque ele tem isso já muito forte de outras experiências, de outras vidas na Terra. Sim. Então, a vontade de Deus aqui na Terra é a vontade de que a perfeição se realize para todos na Terra. Então, tudo de acordo com o estágio de desenvolvimento e da visão de cada um. Em consciência projetada, quando nós repousamos o nosso corpo físico, nós deveríamos pedir à nossa divina presença eu sou, que é o Deus imanente em nós, na nossa centelha divina, e ao nosso anjo guardião, que nos levem ao templo do mestre Moria. E podemos pedir para levar conosco os nossos queridos, aqueles que nós queremos ajudar. Nossos amigos, familiares. Tudo, seja lá quem for. É uma grande forma, é uma ajuda maravilhosa que a gente pode dar aos nossos queridos ou aqueles que podemos ter alguma desarmonia, para ajudar nessa desarmonia, que o primeiro raio da vontade divina se realize nessa situação. Certo.
Então, o mestre espera que todos os seus alunos da luz que o seguem, que sejam claros, verdadeiros em todos os seus pensamentos e ações. Então, aqueles que seguem esses mestres têm que ser assim. Se o aluno estiver disposto a dedicar a sua vida totalmente ao serviço da luz e se agregar aos esforços da hierarquia espiritual da luz, ele precisa aprender a reconhecer a vontade divina. Porque senão fica difícil, não tem condição. Quanto mais alta a instância, ou seja, reconhecer a vontade divina, quanto mais alta deve ser a sua ação. Tudo que ele tiver que realizar, cada vez mais tem que ser de acordo com essa vontade divina. Todos os seus planos de vida. Por exemplo, se eu tiver algum plano para realizar nessa vida, eu, pelo menos, penso assim, que eu preciso pedir ao mestre Eumória para me mostrar se esse plano está dentro da vontade divina, para eu realizar aqui na Terra. Porque senão é o meu ego que está querendo realizar. E isso eu não posso mais deixar que esse meu ego tome conta de mim. Porque ele já tomou conta a minha vida inteira. Agora, e a gente se lascou por causa disso, né? Exatamente. Perdemos muitas reencarnações justamente por causa disso. Do ego. Então, somente quando os seres humanos seguirem as leis divinas, o bem sobre a Terra, é que poderá ser realizado este bem aqui na Terra. Só assim, não tem outro caminho. Tem que seguir a vontade divina. E tenho aqui umas palavras do mestre Eumória, que ele diz o seguinte: que ninguém caminhe trôpego, pois há provas mais difíceis do que nossas almas não possam suplantar. O que vós definis como provas, nada mais são do que defeitos autocriados. A prova, nestes casos, porém, é a vossa capacidade de lidar com as consequências desses defeitos e de absorver, purificar tudo o que criastes em imperfeição. Isto está no livro do mestre Eumória. Bonito, né? Discurso do mestre Eumória. E nós temos também, em cada um desses templos, desses mestres, nos templos dele, tem o mantra respiratório da chama do templo, que é muito importante nós, quando estarmos conectados com essa força da vontade divina, do mestre Eumória, nós fazermos aquele exercício respiratório que tem 4 tempos, que é eu sou. Então, você já se conecta com a força divina, na sua centelha divina do seu coração. Eu sou. A chama da vontade divina e da energia do amado Mestre Eumória. Então, eu sou. Aí você sustenta, você inala aquela chama, você imagina na sua mente criativa aquela chama azul, branca, cristal. Você inspira aquela chama e você leva ela para o seu coração. Aí, o que é que acontece? Você sustenta ela no coração. Depois você inspira e expande ela por todos os seus corpos, físico, astral, mental e etérico. Ela é expandida.
interpenetra em todos esses corpos. Aí depois você irradia esta chama para toda a vida na Terra. E os anjos pegam essas energias e a levam para onde for necessário. Para onde for necessário. Porque não, nada se perde, né? Tudo se transforma. Bem, então, esse aí é do nosso mestre Eumória. E agora nós vamos falar do nosso queridíssimo também, que nós amamos demais, também, que é o Arcanjo Miguel. Eu até falo que eu não quero um segundo nesta terra, nem nos outros planos, sem o Arcanjo Miguel. E eu já sei perfeitamente que quando eu fizer a minha transição, eu gostaria de ter o mérito de estar consciente e, na hora da transição, eu falar: Arcanjo Miguel, me leva no seu tubo de luz azul até o conselho kármico. Eu espero realizar o melhor que eu posso aqui na Terra, para eu não olhar para o espelho cósmico e chorar o que eu tinha que fazer e eu não fiz. Se arrepender, né? Porque esse caminho, todo ser humano passa pelo caminho dos obstáculos, ou seja, dele, não é dos obstáculos, das provas que ele mesmo autocriou, da falta de respeito às leis divinas, de eras passadas que nós vimos nessas eras todinhas, desrespeitando as leis divinas, com o nosso ego de tudo ser como a gente quer, mas não como a vontade divina quer que seja realizada, que a vontade divina é a perfeição, é o amor, é a misericórdia, é tudo que nem a nossa consciência ainda consegue alcançar. Então, a gente precisa trabalhar com esse raio poderoso. Sim. E agora vem o nosso querido Arcanjo Miguel, que não podemos dormir sem a sua proteção, não podemos acordar sem a sua proteção, não podemos viver nesta vida um segundo sem a proteção do Arcanjo. Ou seja, tem que ter ele grudado na gente o tempo todo. Grudado, dia, noite e dia. Aí nós nos tornamos invulneráveis, inatacáveis. E como alma, trabalhamos para a luz e a obscuridade não pode nos atacar, porque nós estamos neste tubo de luz, neste manto intransponível, azul, branco, cristal, do nosso amado Arcanjo Miguel. Então, o templo da proteção, da fé, que é o templo do Arcanjo Miguel, seu complemento divino é fé, é o templo da proteção da fé. Fica no plano etérico, sobre Banff, no Canadá. Eu me esqueci de falar do mestre Eumória, que é em Darjeeling, na Índia. Na Índia. Que é o templo etérico dele. É. Isso. E ele, Arcanjo Miguel, ele é o defensor da fé. Por isso que seu complemento divino é fé. Isso aí. Eu até falo assim, que nos momentos difíceis que eu já passei, e que eu espero não passar mais, a gente nunca quer passar, né? Lógico, eu não sou diferente, né, de ninguém. Às vezes, eu gritava com toda a minha força, até dentro do carro dirigindo, para ninguém escutar, eu botava uma música bem alta, e eu gritava assim: Arcanjo Miguel, dai-me a tua fé em troca da minha fé. A minha fé, meu Deus, aquela coisinha bem pequena, mas vinha uma Vou força. Fazer uma barganha. Minha filha, vinha uma força que só quem pede pode saber. Porque não dá para a gente passar com palavras, as palavras são pequenas, são muito pobres para a gente passar esses ensinamentos maravilhosos desses mestres. Porque a gente vislumbra, né? Numa meditação profunda, a gente vislumbra esses raios, esses mestres, e não tem, eu tenho dificuldade de passar isso, mas com as palavras
humanas não são fáceis. Bem, então, a música do templo dele é o Coro dos Soldados, de Gounod. O arcanjo Miguel, ele é o senhor da legião dos anjos. Ele é o senhor da legião angélica nesta terra. Olha, meu Deus. Ele representa o braço direito de Deus para o nosso planeta. Fica até arrepiada, né? É sem palavras. Então, ele é o protetor da fé, do poder do bem, para que a vontade de Deus se realize na terra. Ele é o guerreiro da fé. Ele assumiu a tarefa de proteger as pessoas com o apoio dos seus ajudantes divinos, dos anjos, dos arcanjos e toda aquela legião angélica, para ajudar para realizar o plano divino aqui na Terra e fortalecer a fé, para que a perfeição seja realizada em cada ser humano, da liberdade dos grilhões da matéria que a gente vem trazendo de eras passadas. Eu falo que a Então, gente a gente adora arrastar precisa... corrente. Oh, meu Deus, como é bom. Eu me sinto muito... Eu digo assim, a gente passa quando a gente começa a se interpenetrar nessa energia da vontade divina, é uma alegria, é uma energia tão forte que só se expressa com gratidão. É a palavra que posso expressar, é gratidão. Porque às vezes a gente até não consegue expressar em palavras o que a gente não sente. consegue. Cada um deve sentir. Cada ser humano tem que ter a sua experiência da fé. Deve ter sua experiência em trabalhar com esses raios divinos para manter a vida na Terra. Precisamos entender isso, Denise, que eles estão aqui, deixaram de estar no nirvana para realizar o plano de Deus aqui na Terra. E eles contam com seus alunos. Quem são seus alunos? São todos aqueles despertos em todas as camadas sociais, em todos os credos, em todas as filosofias. Estes são seus alunos, que eles chamam de alunos da luz. Por que alunos da luz? Porque trabalhamos para a luz. Para elevar a consciência. Para elevar essa consciência das pessoas. Para trabalhar, para realizar o plano de Deus aqui na Terra. Nós estamos trabalhando. Não é à toa que você criou este canal dos 7 raios. Você foi um canal para poder criar este canal. Você é uma pessoa especial, especialíssima, porque você vive, respira essas energias desses raios. E trabalha... Você até me falou uma vez que você dorme, às vezes, muito tarde, às vezes até de madrugada, trabalhando com essas energias. Porque eu gravo, Não os é uma pessoa podcasts igual de a qualquer madrugada. uma. Não é uma pessoa igual a qualquer uma. E é que eu me sinto muito honrada de ter sido... de você ter me escolhido para essa missão, que você sabe que não foi fácil para mim, mas, graças a Deus, os mestres, a minha divina presença eu sou, e agora o mestre Eumória e esses seres do primeiro raio estão me ajudando. Sim. Então, o arcanjo Miguel, ele assumiu a tarefa de proteger as pessoas com o apoio dos seus ajudantes e lhes fortalecer a fé para realizar a perfeição em cada ser humano, para que a liberdade, a chama da liberdade, que a gente tem que entender o que é esta chama dessa liberdade, não está presa
a nada humano, a crença nenhuma humana. Você está em conexão com a força divina aqui na sua centelha divina. Sua centelha aqui no seu coração. Nós somos centelhas divinas, que viemos aqui para a Terra para expressar a vontade de Deus, não a vontade humana, porque nós não somos humanos, nós estamos só experienciando como humanos, mas nós somos seres divinos, nós somos luz. E precisamos irradiar esta luz para todos os nossos corpos. E um dia, numa vida, numa encarnação, poderemos fazer o que o nosso grande mestre Jesus fez. Que quando ele ascensionou... Eita, Ana Maria sumiu. Voltou. Aqui. E eu Olá. tenho que... Deixa eu ver aqui. Voltou. Entrou uma ligação aqui. Desculpe aí, porque foi uma coisa improvisada. Acontece, live é assim mesmo. A Cândido Miguel está aqui com a gente, está ajudando. Por isso que a live não é editada, né? É isso aí. Bem, então ele diz até que todas as pessoas que se dedicam a alguma obra de libertação do povo da terra recebe aqui no templo dele um poderoso impulso de continuarem o seu trabalho. Olha que maravilha! Então, a gente precisa pedir para a gente ir ao templo dele, para receber um treinamento, absorver a luz dele. Esse poder e a proteção dele para nós podermos trabalhar. Porque a gente sabe que a tentação do mundo e os ataques vêm de todo lado. Mas se você está firme na fé, na força, na proteção, você está inabalável. É o que diz né? 10 cairão, 10.000 à direita, 10.000 à esquerda, mas a gente está lá firme, no caminho. Porque essas são as provas que nós precisamos passar. Nós viemos aqui conscientes de que nós iríamos passar por provas para nós nos libertarmos do nosso próprio karma do passado. E nós estamos agora nessa vida nos defrontando com todos os nossos dissabores do nosso próprio passado que nós mesmos criamos, nós alimentamos. E nesta vida nós temos que trabalhar, por isso que a gente precisa trabalhar com os 7 raios. Para limpar isso, né? Nós vamos falar ainda sobre o raio da transmutação, se Deus quiser, então a gente vai ver a importância desse 7º raio para isto, para que a compaixão, mas sem a fé, sem a proteção, fica difícil. Porque nós precisamos trabalhar com essa proteção em todos os nossos corpos. O corpo físico, astral, corpo mental e o corpo etérico. Eles precisam estar com esta proteção justamente para nós estarmos neste, vamos dizer assim, vou usar uma palavra assim, como se fosse um casulo de força cósmica. Então, tudo que vem para nós só penetra se for luz. Nada que não seja luz penetra no nosso corpo físico, nem nos demais corpos. E os pensamentos e os sentimentos, eles começam, com esta proteção, a se harmonizarem com a nossa centelha divina. Sim. Aí nós passamos a ter pensamentos edificantes, ideias iluminadas, começamos a não julgar mais,
E com isso, o nosso ego começa também a se harmonizar com esta luz do amor e da fé de que nós somos Deus em ação. Por quê? Porque Bonito, né? somos Deus em ação. Será que é egoísmo? Que é ego? A gente está falando? Não, nós somos filhos de Deus. Todo mundo é, né? É o Todo que se mundo é Deus chama em de ação. Todo co-criador, ser né? humano é Deus em ação. Sim. Todo ser humano. Então, o arcanjo Miguel ele diz que o amor também está no templo da proteção e de poder. Daí aquela sua pergunta, né? De que se a pessoa só trabalha com o primeiro raio, ele pode ser um tirano. Então, É, precisa ter o tempero do amor. O amor tem que estar em todos os raios, porque o amor é a maior força do universo, é a força coesiva do universo, é a força de Deus, é o poder de Deus em ação, é o amor. sim. Tanto é que, se você tem um oponente na sua vida, você só consegue resolver aquela situação com amor. Porque se nós ficarmos chateados, não sei o quê, o que está acontecendo? Nós estamos na mesma vibração, Vai só aumentar. essa energia vai e volta, fica nessa ressonância de ir, voltar e não voltar. E aí? Não vamos sair dessa, vamos, vamos perder essa oportunidade que viemos aqui para estarmos harmonizados com toda a vida na Terra. Eu sempre gosto de falar que a maior prova do ser humano, eu vou dizer nós, brasileiros, porque nós reencarnamos aqui agora, Sim. é a política. Nós não podemos entrar nessa energia de política de jeito nenhum. O aluno da luz não pode entrar nesta sintonia da política. É uma energia, E qual é parece a como um prova de um aluno furacão, da né? luz? Não pode. E qual é a prova do aluno da luz? É você ver, você consegue ver com seu terceiro olho, com a sua visão interna, que aquilo que ele está falando não é verdade, de que o propósito dele não é divino, é do ego dele. Uhum. Mas o que é que o aluno da luz tem que fazer? Irradiar luz para aquele coração, para aquela consciência, Para ele mudar o padrão para ele vibratório, mudar né? o padrão vibratório dele. Sim. Isso é uma prova para Muito todos difícil. os seres humanos despertos nesta vida. Esta é a nossa grande prova. Aqui no Brasil, é bom que as pessoas escutem isso. É. Então, e ele ainda disse que as forças da proteção necessitam de atenção e precisam ser estimuladas. Então, quando você faz o seu manto eletrônico de proteção, eu sou, quando eu falo eu estou ativando a força divina em mim, o intransponível manto de proteção eletrônica. Eu me mantenho na luz do meu divino eu sou. Então, você está nesta luz do seu divino eu sou, que me mantém na luz e no abrigo do meu divino eu. Dá-me segurança e proteção, onde quer que eu esteja, e afasta toda imperfeição de mim. Eu me mantenho firmemente nesta luz e dirijo a atenção à perfeição divina em mim e em toda a vida que me cerca. E coloco as minhas mãos na dirigente mão do meu divino eu sou e aprendo firmemente as suas indicações para que meu plano divino seja realizado. É Então, lindo. isso eu faço todos os dias e e todos os minutos que eu me lembro da minha vida. Eu estou sempre alimentando
esse manto de proteção, porque ele diz isso, né? Que essas forças precisam ser estimuladas, atenção nelas e estimular ela em nós. E ele chega a dizer que um pensamento destoante, este manto de proteção pode ser fragmentado. Mas como a misericórdia de Deus é tão grande, nessa hora, quando você já está trabalhando com essa consciência, que você não pode mais ter emitido aquele pensamento, aquela palavra, sei lá, qualquer gesto que não está dentro de acordo com a harmonia de Deus, você, poxa, ainda estou falando isso, ainda estou pensando isso, você pede perdão e o manto se refaz outra vez. Os médicos são maravilhosos. A gente não tem nem como analisar eles, mas só sabemos uma coisa, Denise, nós já estamos nas pegadas deles, viu? Ah, sim. Isso nós temos certeza. Essa trilha não dá para sair mais. Não sabe. Botou os pés, não tem como sair. Não tem volta. Não tem volta, graças a Deus. Você E eu tenho uma coisa também. Fala, pode falar. Pode. E ele fala também que nenhum aluno da luz poderá avançar no caminho da perfeição sem as forças da proteção. Olha aí, não podemos viver sem a proteção, senão a gente não vai avançar no caminho. Por quê? Porque a gente fica vulnerável a todas essas energias destoantes de massa, de pensamento de inveja, de pensamento de desarmonia, de críticas, de julgamento. E a gente entra na consciência horizontal. Aí difícil, é lastimável, né? para uma pessoa que adquiriu uma consciência que precisa estar com essa consciência, estar mais elevado, que não pode entrar nessa energia do ego de massas, não podemos mais. Sim. Então, vem as provas, né? As provas vêm quase que minutalmente na nossa vida. Desde a hora que a gente se acorda e põe os pés no chão, as provas começam a vir. Notícias e tudo, cada um falando de uma coisa, e você, não, eu não posso, eu falo para mim, eu não posso entrar nessa energia, não vou me perder, eu não posso. Divina presença, eu sou, segura para mim, não me deixa, por favor. Eu peço demais a minha divina presença, eu sou, que me socorra em todos esses momentos. Então, a proteção é o primeiro passo de um aluno da luz para a eterna liberdade, que sem a proteção não tem progresso no caminho espiritual. Ele repete muito isso, porque a gente não pode ficar à mercê dessas forças desarmônicas. Nós temos que estar conectados com as forças, no caso agora do primeiro raio. Sim. Então, se vem algum pensamento, alguma coisa que você não quer mais que ele se mantenha em a gente tem que parar um pouco. Por que eu estou pensando assim? O que é que está querendo penetrar aqui no meu pensamento? Aí você vai ter que pedir a proteção para os seus pensamentos, para esse corpo do pensamento, ele não ser receptor dessas energias desarmônicas que querem te puxar para baixo, que querem te tirar do caminho. São coisas que a gente precisa raciocinar bastante. Sim. Então, nós temos que sair dessa polaridade, né? Que é na desigualdade que a gente encontra a unidade. Esse também é um grande desafio nosso. Então, o mantra do templo dele é: eu sou a chama da fé e do amado Arcanjo Miguel. Eu tenho a impressão que esse mantra eu tirei de um boletim mensal, mas eu tenho a impressão que esse mantra, que eu sou a chama da fé e da proteção do amado Arcanjo Miguel. Mas lá está escrito: eu sou a chama da fé do amado Arcanjo Miguel. Então, nós já sabemos que a gente inspira essa chama,
Sustenta. Retém ela no coração, depois a gente expande para os corpos e irradia para o mundo. Irradia. Bem, esse é o nosso amado Arcanjo Miguel. Vamos agora entrar no templo do Elohim Hércules. Esse também é poderoso. O Elohim Hércules é o seu raio gêmeo, é a Amazona. Ele é o Elohim, ele é um Elohim. E ele foi um dos construtores do universo. Ele ajudou só para a explicar para as construir o universo. pessoas, Não é? Elohim é um ser da linhagem dos seres da natureza, dos devas da natureza. Isso mesmo. Bom, você está complementando isso. Ele fica no reino etérico, sob Zurique, na Suíça, o templo dele. E ele foi encarregado da criação do nosso sistema planetário, junto aos outros grandes Elohims da criação. Eles são seres imensuráveis, potentes, que sempre se dedicam à humanidade com amor. Sempre, só trabalham com essa chama do amor. Então, durante o tempo de seu aprendizado, quer dizer, do ser humano, quando a gente vai ao templo dele, porque a gente já sabe que todo mês abre um templo sobre a Terra, mas isto não quer dizer que nós não possamos, em nossa consciência projetada, ir em outros templos, mesmo que eles não estejam abertos sobre a Terra, que quando esse templo abre, é para expressar com maior poder, vamos dizer assim, expressar aquelas virtudes daquele templo, daquele mês que a gente precisa trabalhar intenso. Você vê como é que os mestres fazem, né? Eles têm uma metodologia, vamos dizer assim, grosseiramente falando, para, vamos dizer assim, de gotinhas por gotinha, Trabalhar gotinha por todas as gotinha, trabalhando qualidades. até despertar o ser humano, a consciência do ser humano. Então, ele é encarregado nessa criação foi encarregado da criação do sistema planetário, e são seres imensuráveis, que eu já falei, né, que eles são dedicados à humanidade, para que o poder da força, da coragem de seguir a Deus seja inabalável em cada ser humano. Durante o tempo que ele está aberto, o seu aprendizado no templo, o aluno recebe um grande impulso de força, que será também que essa força é para a gente justamente trabalhar para o nosso aperfeiçoamento do nosso caráter, o aperfeiçoamento das nossas imperfeições diárias, né, do pensamento, sentimento e nossos corpos, e ajudar aqueles que convivem conosco. Primeiro, o nosso primeiro ciclo é a família, e depois o grande ciclo, que é o todo, que toda a humanidade, toda a vida. Sim. E então a gente recebe um grande impulso desse templo de força, que será também, sim, e outra coisa, nós trabalhamos neste templo com forças, com a força a força divina, da coragem e da responsabilidade. Porque ter o conhecimento é ter responsabilidade. Mas eu não quero morrer na praia, viu, Denise, sem ter conhecimento. Porque o conhecimento é importante para a expansão da consciência. É para nos libertarmos das amarras do passado, das crenças limitantes. Sem o conhecimento, nós estamos amarrados aos nós dessas crenças limitantes. Não conseguimos ver o mundo como ele é. Vivemos no casulo do medo, da insegurança, da falta de fé, da falta de força para vencer as nossas próprias dificuldades.
Então, ele diz que o aluno recebe o necessário estímulo para estimular suas forças internas quando ele vai receber aulas em seu templo. A gente tem que pedir, né? Para ir ao templo na consciência projetada, a gente tem que se preparar. Antes de dormir. Como todos os templos, é tudo a mesma coisa. É. Então, ele diz que precisamos reabastecer com essas forças do poder para criar um futuro melhor, um futuro de paz, de amor, de harmonia, de unidade com toda a vida. E que a força divina em nós é necessária para que possamos permanecer sempre nesta harmonia. A gente precisa ter essa consciência que temos essa força divina em nós. Ela é inerente. A gente não precisa buscar fora, nem pedir a ninguém. Nós temos que nos pedir, sim, vamos pedir ajuda ao primeiro raio, aos seres do primeiro raio, se nos falta fé, se nos falta força, se nos falta coragem, vamos pedir ajuda. Mas elas são inerentes em nós. Sim. Nós precisamos dessa conexão com nossa divina presença, eu sou, para manifestar essas forças inerentes e nós nos conectarmos com esse primeiro raio, com essa força desse primeiro raio. E ele diz o seguinte, que essa força divina em nós é importante para que também nós tenhamos harmonia, vivamos na paz, estar acima dos acontecimentos do mundo. Olha que maravilha. E ele diz que no amor do seu coração, não se deixar envolver por nenhum fato negativo que possa estar no nosso mundo. Não pertence mais a um aluno da luz, aqueles que trabalham para a luz. Sim. Então, que nós devemos conservar essa vibração em vista da miséria humana. Então, a gente não pode entrar nessa consciência que gera a miséria humana, que é a consciência do ego, de ter. Esquece o ser divino que existe nele. É uma lástima. E a gente vê isso a cada minuto quase de nossa vida. Não, no mundo todo, no planeta todo. É o mundo onde todo. Você olhar, isso aí você não está num país, não está. Isso é uma coisa do mundo. A mudança é geral. É geral. Isso tudo está acontecendo para justamente mexer para a consciência, para elevar essa consciência, sair do materialismo doentio. Entendeu? Sair desse ego nosso. Precisamos estar em unidade. Nessa diversidade, precisamos encontrar essa unidade. Sim. Então, ele diz que estejam na força e no poder. A bateria já está ficando fraca, não sei porque que meu celular está assim. Então, ele diz que estejam na força e no poder do ser divino eu sou. E esta é a atividade de um aluno da luz. Estar na força e no poder do seu divino eu sou. Então, o mantra do templo dele é: eu sou a chama da força, da proteção e do poder do amado Hércules. Eu sou a força desculpem, eu sou a chama da força, da proteção e do poder do amado Elohim Hércules. Este é o mantra dele, que tem 4 tempos que já expliquei. Sim. E agora gostaria, se você me permitir, eu fazer uma visualização. Sim.
A sua ser? bateria vai dar aí? Eu vou... Não, mas aí não tem problema. Eu posso recarregar, só que infelizmente vai acontecer como da outra vez, né? E olha que a bateria estava completamente cheia, né? Mas ela está Mas não recarregando. está ligado na tomada? Tá, mas é como eu estou ligada no fone, né? Aí eu ligando aqui, eu tenho que tirar o fone. Ah, Nesse entendi. aí. Porque o seu fone é o do liga na onde carrega. Eu vou tirar um pouquinho, acho que dá para escutar, para todos escutarem. Dá essa Eu vou tirar o meu visualização? som aqui, peraí. Eu vou me deixar o meu no silencioso, aí não dá microfonia. Tá bom? Tá Você pode ótimo. fazer aí. Posso fazer? Você Pode. permite Vamos ver se isso? dá. Vamos ver se dá certo. Vai dar certo. Nós estamos trabalhando com o primeiro raio, a fé, que tudo vai dar certo. Vamos lá. E aí, agora? Está me escutando? Mas eu não tô te vendo, você sumiu. A sua imagem sumiu. Eu não estou escutando. Oi, Ana Será que eu tenho que Maria? ligar o áudio? Será que eu tenho que ligar isso aqui para falar com você? Eu não estou escutando. Você tem que entrar aí de novo. Eita, Ana Maria sumiu. E aí, está escutando? Estou ouvindo, mas eu não estou te vendo. O que está acontecendo? Não sei. O que está acontecendo? Sumiu, E Ana agora? Maria. Não, tá, não tô te vendo, Ana. Agora apareceu. A sua imagem tá. Ela não tá aparecendo. Ai, mas não é possível, Denise. Ó, Acontece, Denise, viu? olha para cá. Eu vou colocar novamente, tá? Para ver, tá? Vou Tá, colocar o fone. Se você está me escutando, tô eu vou ouvindo. colocar o fone. Tá, Posso colocar o fone? pode. E agora, está escutando? Tô ouvindo. Está me escutando? Estou Faz assim se ouvindo. está escutando, com o dedo, que aí eu começo a falar. Posso falar? Sim, Tá. Então, eu vou fazer uma visualização, tá bem? certo. Então pode falar que eu tô Só que, ouvindo. Acho que todo infelizmente, mundo. não estou escutando nada, Denise. Não sei o que é que houve. E o É, meu não fone não importa. está desligado. Agora, está escutando? Tá. Então a Ana Maria vai fazer a visualização. Então, vou botar a música de Pampa Anticircunstância, do Mestre Elmória. Problemas técnicos em live é comum. Não se preocupe. Vamos fechar nossos olhos. Sentir a força do primeiro raio, da fé, da proteção, da vontade divina.
E o mestre Omória nos diz: quando esta canção toca Pump and Circumstances, eu me sinto chamado a responder. Meus amigos, deixe-me dizer-lhes o quanto estou contente em ver pessoas em meio a vocês que têm a possibilidade e o dom para alcançarem a perfeição nesta vida. Mas depende de como elas irão seguir este objetivo e abandonar outras coisas. Tu sabes bem quantas coisas há que se renunciar em prol deste grande objetivo. Então, eu lhes recomendo, quando almejarem realmente este objetivo superior de suas vidas, para de fato deixarem de lado todas as coisas que não são importantes, elimine-na de suas vidas. Com isto, não quero dizer apenas as coisas triviais, mas também impulsionar a luz que reside no interior de vocês, para que se expresse e haja em seus caminhos, que devem conduzi-los à perfeição. É muito importante que desejem uma ligação com o divino eu. Somente assim, através desta união com o eu sou, poderão avançar e o caminho se tornará mais fácil. Vocês receberão então o acesso à consciência causal, irão conscientemente aos centros de ensinamento, para receberem ali as tarefas que os aguardam. E isto promoverá uma aceleração do progresso de vocês e também para certa dose de alegria ao caminho de vocês. Resultado do fato de que saberão o que ocorre nos reinos de luz. Ainda nem tanto, mas conseguirão perceber em parte. E alcançar este nível não é tão fácil. Vocês verão que precisarão repetir seus apelos ano após ano, e talvez não aconteça nada ainda. Mas é importante também abandonarem todas as coisas que se colocam contra a luz, cada vez mais elevada, que perseguem. Porém, isso também pode ser feito por aqueles que não almejam este nobre objetivo. Nem sempre se trata de um trabalho para a meta superior. É também uma questão de abandonar tudo e que os distraía. Refinem bem o que não mais pertence à vida de um aluno focado. Percebam que vocês próprios precisam se adequar aos padrões mais elevados. Nós permanecemos em segundo plano e lhes damos conselhos através das mensagens sobre o que é importante que aprendam. Todo o resto, vocês precisam reconhecer e ordenar. Meus amigos, esta é uma oportunidade para falar sobre as tais coisas, e eu faço isso completamente consciente, pois vejo os alunos que o merecem e outros que nem sempre conseguem colocar as coisas exteriores em segundo plano, pois a vida terrena ainda é muito forte. Mas esta decisão é de cada um de nós. Não podemos influenciá-los. Podemos apenas esperar que vocês renunciem. Fazê-lo é uma ação que precisam realizar.
E vocês sabem exatamente o que eu quero dizer com isto. Algumas coisas eu posso nomear como ver a televisão, é uma, e ao lado de todas as literaturas negativas que existem, isto inclui jamais, e também jornais e revistas. Ouço o que os alunos dizem. Eles dizem assim: mas eu preciso sim saber o que acontece no mundo. Então eu posso apenas lhe dizer, sabendo coisas assim, vocês não mudarão o mundo. Vocês podem sim falar seus apelos para agir nessas causas, mas isto independe do que acontece. Pode-se também incluir a fofoca, que não é construtivo, não precisa ser dito. Meus amigos, se puderem conservar estes pontos, já é muita coisa. E por terem optado em seguir o caminho, façam isto. Deixem de lado o que não serve mais ao caminho de vocês. Mesmo conversa sobre coisas negativas, sobre política e todos os eventos que não são baseados em suas práticas podem ser colocadas de lado. Elas prejudicam o avanço no caminho de vocês. Deixem-nas de lado se realmente almejam a ligação com seus mestres. Eu lhes digo isto somente porque sei que vocês ainda não prestam suficiente atenção a estes pontos. Fazer ou não fazer, isto não é a nossa escolha. Vocês precisam decidir o que deixam entrar no mundo de vocês. Por isso, eu gostaria de encerrar este capítulo e desejar-lhes um maravilhoso novo conhecimento sobre o que é importante para as suas vidas, sobre a que poderiam renunciar e sobre o que vocês deveriam almejar com toda a força. Façam isto, meus amigos, e estejam certos de que avançarão. Eu sou o amigo para sempre, seu professor El Moria. Eu quero só fechar essa live de hoje com este apelo ao nosso mestre El Moria. Amado mestre El Moria e amados dirigentes do primeiro raio, dirigi a vossa luz da purificação e transmutação no interior, através e ao redor de todas as imperfeições dos alunos e alunas da luz, assim como em todos os grupos que servem à expansão da luz e do amor, a fim de que eles possam expressar a vontade e o plano divinos. Envolvei-os em vossa poderosa proteção. Libertai-os das cargas kármicas negativas e apegos a pessoas e ensinamentos de eras passadas que poderiam impedi-los de avançar no caminho da luz, a fim de que possam servir completamente livres em sua evolução espiritual. Para isso, fortaleceu o dom do discernimento nelas, para que reconheçam a verdade em todas as informações e só aceitem o que for bom e perfeito. Abençoa-as com a vossa força e amor, para que possam realizar o caminho da luz em perfeição, de acordo com a vontade e o plano divinos. Nós vos agradecemos. Muito grata, querida, por esta oportunidade e que Deus esteja sempre nos acompanhando com seus anjos divinos para que possamos realizar a vontade de Deus aqui na Terra. Com certeza. Então eu vou remover a Ana.
E que, eu infelizmente, quero eu não estou agradecer. escutando, mas eu sei que você está me escutando. Eu não sei o que está acontecendo, mas... Sim, estou ouvindo. Então, Ana Maria, muito obrigada por você estar aqui hoje, trazendo esses conhecimentos tão importantes para a humanidade, para o desenvolvimento dos seres humanos e de toda a vida. E nós vamos continuar com esta série e também vamos trazer outros ensinamentos dos mestres para todos. E eu vou então encerrar a live, porque já deu tempo. E eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui presente, quem esteve assistindo. Nós temos aqui alguns participantes que comentaram. Nós temos a Ju Saral. Deixa eu ver quem mais. Yara Dalla, Fátima Mendonça, a Diolina Ribeiro, a Zezinha está presente, né? Quem mais? Vamos ver quem mais esteve aqui hoje. Que todos sejam abençoados, que todos sejam iluminados e que a vontade divina arda no coração de todos, com muita força, com muito poder. Nós temos a Thelma Brandão, o Marco César Almeida, Ana Lima, Marlene Salton, a Fátima Mendonça, que eu já falei, Ivanilde Mileski, Naira Clarice, Tina Valverde, quem mais? E a Diolina. Muito obrigados a todos vocês. E quem depois assistir a live, porque vai ficar gravado, que a vontade divina o abençoe a todos. Estejam sempre aqui conosco. É um prazer ter todos vocês aqui. Gratidão e até breve.